Já galera, tudo bem? Ó, tô aqui porque eu fui chamado para responder ao meu amigo Newton, que escreveu lá no canal, né? Sobre o chamado, né? O Newton foi meu amigo, meu colega lá, de fixa, da UFRJ, do curso de filosofia. Então ele tá sabendo o que tá falando, né? E ele fala lá que o chamado é uma coisa divina e transcendental. Correto, né? Agora, ele não está dizendo, com certeza, que é algo mitológico, algo dos deuses, né? É isso que, por isso que eu estou falando aqui, porque a pessoa pode entender, já levar para o campo religioso a coisa, certo? Né? Mas eu vou mostrar aqui como é que isso surge no Nietzsche e no Heidegger, né? Esse conceito de chamado. Como eu já falei, o cabeção disso tudo é o Nietzsche, né? Depois vieram aí pessoal aí que bebeu na água dele, né? Que é o Foucault, o Heidegger, o Derrida, o Deleuze, né? Mas, sem tirar o mérito desse pessoal, né? Claro, pô, sacanagem, né? Mas uma primeira coisa que a gente tem que falar é que é o seguinte, que o conhecimento, a filosofia, ela não tira o mistério das coisas. Porque muitas vezes a gente pensa que eu vou estudar filosofia e o mistério das coisas vai desaparecer. Não é isso não. Não é por aí, o buraco é mais embaixo, né? Tá? Então o mistério sempre continua. Eu acho que é isso que o Newton quer dizer, né? Uma coisa que no final de tudo o mistério sempre continua. Se a pessoa pensa em estudar filosofia de modo a acabar com o mistério, uma coisa, entre aspas, divina, é um negócio complicado, né? Isso aí isso já está dito num livro, bem assim, quem quer começar a estudar filosofia tem que ler esse livro, que é o Mundo de Sofia, né? Esse livro aqui, ó, tá vendo? Ó, o mundo de Sofia, ó, tá vendo? Esse livro aqui. Aí tem uma parte lá que o autor, deixa eu ver o nome do autor aqui, é Jostein Gardner, acho que é norueguês, assim, né? Então ele fala lá, Sofia, você tem que reaprender a ver o mundo, a ver o mistério das coisas. A gente banaliza, né? A gente começa a banalizar as coisas, né? O Aristóteles já dizia isso, ao talma, né? O talma do Aristóteles, maravilhar-se com o mundo, porque o mistério nunca desaparece, né? Vamos ver aquela música do Caetano que diz assim: temos que ficar atento e forte, não temos tempo de seguir, de temer a morte. O que é isso? Isso é Nietzsche, né? Nietzsche é o pai dessa frase. Aí ele continua dizendo assim: tudo é divino maravilhoso. Viu? Viu o Nietzsche e o Aristóteles aí na música do Caetano Veloso? Mas é isso, tá? É, o, mas o negócio, vão partir do Nietzsche, que eu acho que é o cabeção disso tudo, né? O Nietzsche tem lá no Zaratustra, ele tem assim um capítulo lá chamado Desprezadores do Corpo, né? Esse é um ponto-chave para a filosofia, para a psicologia, esse capítulozinho que tem lá, né? Capítulozinho, mas capítulozão, né? Capítulozinho do tamanho, né? Que o Nietzsche é bem sintético, né? A gente sabe que o Nietzsche ele escreve em aforisma, ele sintetiza muito o pensamento dele, você tem que estar ligado, né? Então, ele fala lá, deixa eu pegar lá, aqui, ó o Zaratustra aqui, tá vendo? Então ele fala assim, olha só, o corpo é uma grande razão,
olha só, o corpo é uma grande razão, né? E eu não vou ler tudo, né? Que não é objetivo aqui, é só mostrar, né? Mas esse corpo aqui, depois ele chama de próprio, que é aí que está a jogada, né? E- e- Esse corpo que ele está falando aí não é o corpo físico, é a vida. Isso aí é a vida. Nós estudamos esse com o professor Gilvan lá do IFIX, né? E nós passamos um semestre lá vendo esse, esse capítulo, né? Então, o que é que Nietzsche quer dizer com o corpo? Quer dizer vida, né? O próprio, né? Então, a grande razão é o próprio, é a vida. A grande razão é a vida, sabe? Porque isso aí é para contrapor com a pequena razão, né? Que é a razão que vinha sendo utilizada desde a antiguidade, né? A razão racional, a razão da lógica, certo? Então Nietzsche é que coloca o corpo, coloca a vida como, como elemento principal, né, o principal do homem, né? E constituir esse próprio, ou seja, esse próprio aqui que é o que o Heidegger depois ele vai chamar de autêntico, tá? O Heidegger depois vai chamar esse para contrapor ao inautêntico, ou seja, aquilo que você absorve de fora do horizonte de significações sem ele passar pela sua singularidade, sem ser o próprio, tá? É isso que é esse contraponto que eu faço do Nietzsche com Heidegger, tá? E, e, e ele e o Heidegger já vai mais trabalhar, você vê, ele já vai trabalhar isso é chamado, fazendo o chamado da consciência, porque o Nietzsche ele foi o próprio, temos que alcançar o próprio, ou seja, nós mesmos, né? É aquele torna-te o que tu és, né? Torna-te o que tu és, que vem lá da antiguidade, acho que é Píndaro, não sei, acho que é Píndaro que escreveu isso, não lembro. Mas tornar-se tu é você tornar-se você próprio. Aí Heidegger, já no seu tempo, ele já trabalha melhor não, tá, aprofunda mais isso é chamado de autêntico. E aí ele tem uma coisa chamada o chamado da consciência. O que é o chamado da consciência? O chamado da consciência é esse tornar-se autêntico, né? É esse tornar-se autêntico, ou seja, é, você tornar-se próprio, você deixar de ser impessoal, ou seja, absorver tudo do mundo de forma mecânica, para se tornar você próprio, né? Olha só, deixa eu ler aqui o negócio que é um movimento do autêntico para o inautêntico, ou seja, a modificação do modo de ser da inauticidade para a autenticidade. É o próprio do Nietzsche, certo? E esse movimento é um movimento silencioso. Como é que se dá esse chamado da consciência? Viu? Esse chamado da consciência para você ser próprio, sabe? Para você ser próprio, para você contribuir, né, com o impessoal, trazer algo novo, criar algo novo, tornar-se criança, não é? É esse que é o chamado, né? Não você viver como uma máquina repetindo tudo, é isso, sabe? Existem os grandes chamamentos, né? Como já falei aí, do Freud, do Moreno, Guimarães Rosa, né? Esse pessoal, Clarice Lispector, não é? Dostoiévski, Rodin, esse pessoal todo que eu já falei aí, né? Eu estou sempre falando. Os grandes chamamentos, mas existem os chamamentos da nossa vida também, a gente se recriando, né? Não precisa ser. E na terapia narrativa, o que acontece? Como é que esse chamado é utilizado? A gente vê que
A terapia narrativa, ela utiliza sempre como metáforas essas coisas da filosofia, da literatura, né? Esse que é uma grande coisa da terapia narrativa. Então, como é que você vai usar esse chamado, né? Como é que você... é simples. Quando você está disfuncional, você está com ansiedade, depressão, fobia, né, essa tipologia toda da psicopatologia, né? O que é que você está? Você tá sendo impessoal, né? Você constituiu, você constituiu um próprio para você, não é? Você constituiu um próprio para você buscado no impessoal que tornou você disfuncional, certo? Então o que acontece? Você tem que desapropriar desse, desse próprio, né? Você tem que desapropriar desse próprio disfuncional e constituir um próprio funcional, né? É esse que a terapia narrativa faz, correto? Então, voltando ao meu amigo Newton, né? Não é para entender esse como uma coisa divina, divina vindo dos deuses. Esse próprio, esse, essa, esse chamado da consciência, não é? É o que? É a vontade de você se criar, vontade de você ser criança novamente, né? É aquele negócio, deixar de ser camelo, né? Tornar-se leão e depois se tornar criança. É isso aí, viu? Ó, Nietzsche tá sempre nessa jogada, né? Sabe? Nietzsche é o cabeção de tudo, como eu sempre falo, né? Mas a gente sempre vai procurar trazer isso para a terapia narrativa, né? Como metáforas, né? Vamos trabalhar depois vamos trabalhar depois o, o mito da caverna, vamos trabalhar a metamorfose do espírito, né? Assim a gente vai tendo mais elementos de metáforas. Valeu? Tá? Tá? Um abraço aí para vocês aí. Eu fui chamado para para fazer esse vídeo aqui. Um abraço aí todo mundo. Tchau.